Olá, meus cumprimentos a todos, eu sou a Penha, eu sou da área da educação e hoje eu estou aqui para contar uma história. É bastante interessante que diz respeito a todos nós em alguns momentos das nossas vidas. Ela fala sobre um náufrago e o título dessa história originalmente é Acredite e eu não sei quem é o autor, tá? Mas antes de contar a história, eu gostaria de mencionar a questão 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta que é Deus. E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então, essa resposta, ela tem muitas informações para nós. Em primeiro lugar, inteligência suprema do universo. Ou seja, não existe nenhuma inteligência maior do que a inteligência de Deus, porque ela é suprema. O homem mais inteligente da Terra, ainda assim, ele não chega a 1 milímetro do que seja a inteligência de Deus, esse Criador de todo o universo. E, como Criador de todas as coisas mesmo, as que nós vemos e as que nós não vemos, compreendendo que esse universo é infinito, né? O universo que nós conhecemos, que é muito mais do que a nossa Via Láctea, hoje nós sabemos que ele é composto por bilhões de galáxias, né? E essas galáxias compostas por bilhões de estrelas, a maioria delas maior do que o nosso Sol, que é uma estrela pequena, né, de quinta grandeza, né? Bom, Jesus, né, chama inclusive Deus como Pai. Pai quer dizer o Criador. E Jesus deu um colorido especial ao chamar Deus de Pai, porque ele já falou para nós que ele é alguém que tem um relacionamento amoroso conosco, relacionamento de pai. Mas na pergunta 13 do Livro dos Espíritos, os Espíritos então vão enumerar uma série de atributos de Deus. Entre esses atributos, temos que Deus é soberanamente justo e bom. Então, olha a palavra soberanamente, quer dizer absolutamente justo. Nada do que Deus faz é injusto. Nós podemos até duvidar da justiça dos homens, que são falíveis e que erram. Mas a justiça de Deus, não. Porque Deus, a sua justiça é soberana. E ela ainda é aliada à bondade, né? Então, o que quer dizer que ele nos ama profundamente. Então, nada que Deus faz será contrário aos nossos interesses e será contrário à sua perfeição, à sua bondade absoluta. Acontece que muitos de nós, em determinados momentos das nossas vidas, a nossa fé em Deus falha. E aí a gente reclama, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço. Quando nós falamos isso, o que nós estamos dizendo é que nós não confiamos na bondade de Deus, né? E a nossa história vai falar sobre esse ser, esse náufrago, né? Então, como a palavra diz, ele sofreu um naufrágio e foi o único sobrevivente. Então, ele consegue se agarrar a uma tábua, flutua, né, boia na água e vai sendo levado pela correnteza e acaba caindo, chegando numa ilha deserta. E ele, então, agradece profundamente a Deus pelo fato de ter sobrevivido ao naufrágio e também por ter conseguido chegar até a ilha. Na ilha, ele constrói um abrigo e agradece novamente a Deus aquela possibilidade e depois ele passa a caçar, a colher para se alimentar. Então, ele agradece novamente a Deus pelo fato de agora estar abrigado do sol, da chuva, dos animais e também por poder ter alimentos para sobreviver. Ocorre que um belo dia, esse homem vai caçar e quando ele volta da caça, ele encontra o seu abrigo em chamas e envolto em fumaça. Quando ele vê isso, ele entra em desespero
e começa a blasfemar contra Deus. E o desespero dele é tão grande, ele grita tanto que ele acaba de cansaço adormecendo. No dia seguinte, ele é surpreendido com a chegada de um navio. Ele fica sabendo que aquele navio veio resgatá-lo. E ele então pergunta, mas como que souberam que eu estava aqui? E a resposta foi pelo sinal de fumaça. Então, né, essa lição é importante porque muitas vezes é isso que acontece conosco. Às vezes a gente não entende as coisas, os reveses aparentes que acontecem nas nossas vidas. Mas Deus está sempre atento às nossas necessidades. Então, muitas vezes, nós podemos perder os nossos abrigos. O que são os nossos abrigos? Aquilo que nos dá segurança. Às vezes é o nosso trabalho, às vezes é o nosso lar, às vezes é um amigo que, de repente, por alguma circunstância, deixam de existir. Mas nem assim devemos nos desesperar, porque sempre existe uma razão de ser. E Deus, e são sinais de fumaça que acontecem na nossa vida e que as providências divinas vêm ao nosso encontro para nos salvar. Então é isso, né? Eu agradeço a quem esteve comigo até esse momento. Se gostaram, deem um joinha. Se gostaram muito, compartilhe. E até a próxima!